Pastor Walter. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tem gente alegre aqui nesta noite? Vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus, Senhor, por nós estarmos na sua casa, nos encontrarmos aqui novamente. Tivemos um início de uma semana abençoada, uma ceia do Senhor abençoada, um domingo, dia dos pais, que aliás todo dia é dia dos pais, né, pastor Zé Machado? Todo dia é. E, enfim, nós estamos aqui em meio a tantas lutas, né, tantas provações, intempéries da vida, as peripécias da vida, né? E nós estamos aqui. E essa carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreve com muita alegria. Pastor, como ter alegria em meio às provações? No mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Eu venci, Jesus. Nada é fácil mesmo na nossa vida. Nada. Desde o nosso nascituro e todo o curso da nossa estada aqui, nesse planeta que chama Terra. Mas, acima de tudo, está Deus, que controla esse vasto universo, que não se pode medir, é incomensurável, não se pode medir. Nós estamos aqui e vamos dar continuidade, assim Deus nos permite. Semana passada nós discorremos com os irmãos sobre o que Paulo ali, nas prisões, né, que Roma tinha, ele estava em uma delas, uma prisão em um processo de calabouço. Quando se fala calabouço, é subterrânea, e prisões sem nenhum processo sanitário. Por isso nós falamos prisões, né, fétidas, ou fedida, né, sem circulação, sem, né, uma higienização que é necessário. Nós discorremos com os irmãos, e o apóstolo Paulo vai expressar nessa carta aos Filipenses, ele escreve ali aos Filipenses, pela alegria, porque essa foi a única igreja que o ajudou verdadeiramente, e não só por uma vez, mas por outras vezes. A Bíblia relata por 2 vezes. Nós sabemos que Paulo escreve, ele estava algemado, ele estava em prisões, e prisões mesmo, prisões de prisões, além de estar encarcerado dentro de uma cela, ainda algemado, como se fosse um leão. Já imaginou isso, irmãos? Tudo por amor ao Evangelho, por levar a palavra de Deus. E Paulo luta, né, para que a alegria e a unidade prevaleçam no serviço de Cristo. E isso, essa epístola traz para nós, irmãos, grandes predicados e adjetivos para a nossa vida, em continuidade, em expressar com alegria em meio às turbulências. Como nós vamos vencer? Com oração, com leitura da palavra de Deus, com perseverança, com submissão, aquele kit que tem dos 5 pilares que a igreja primitiva, ela expressa até hoje para nós: amor, fidelidade, unidade, submissão, compromisso com a palavra de Deus, e por aí vai. E isso hoje para a igreja traz uma aplicação para a vida prática. Nós aplicar isso não é fácil. Estava comentando com a minha esposa vindo aqui, tanta luta, tanta situação, e a gente se dizer estou alegre, tem que ter uma fé genuína, uma fé resiliente. E isso Paulo, ele expõe tudo isso aí, ali naquela prisão aos Filipenses. E essa epístola trouxe uma importante contribuição para mostrar, né, à igreja um modelo a ser seguido hoje. Um modelo a ser seguido. A igreja tem perseguição? Tem. Interna e externa? Tem. Interna e externa. E a igreja precisa perseverar. Precisa perseverar. Nós sabemos, nós falamos aqui, que essa carta foi escrita aí no ano 61, depois da ressurreição de Cristo. Né? Ela fala aqui no esboço para nós anotamos aqui. Coloca aí já de imediato, por gentileza, o capítulo 1 e o versículo 21.
capítulo 1, né? O capítulo 1, tanto faz, e o versículo 21. Esse também é um versículo emblemático no cristianismo. Quantas pregações você e eu já ouviu sobre esse versículo? Olha o que diz esse versículo aí. Vamos ler? Vamos lá, todos? Porque todo mundo deve imaginar o sentido figurado desse sentido. Todo mundo não, muitas pessoas imaginam, não vou sair, eu errei, né? Falar todo mundo. Muitas pessoas imaginam que morrer, essa morte física, é morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para aquilo que eu estou na contramão contra a palavra de Deus. Eu estou achando, estou certo, mas está errado, em posição errada. Morrer para as mazelas do mundo, para o pecado do mundo, para uma vida desregulada, uma vida que não se diz que é aquilo que o Evangelho prega. Então, olha só, vida do cristão tem que estar pautada nisso aí, porque para mim, viver é Cristo. Como que nós vamos viver em Cristo? De que forma? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é uma forma. Honrar uns aos outros, amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, é outra forma. Viver em Cristo, lembrar daquele amor tridimensional, saber que o amor maior por nós, na cruz, Jesus expressou e ainda expressa por nossa vida, quando nós confiamos, quando nós entregamos as nossas causas, as nossas dificuldades na mão dEle. Tudo é possível superar dessa forma. Então, porque para mim viver é Cristo, viver em Cristo. João 3:33, João 3:30. Me ajuda aí, Wagner. João 3, acho que é João 3:33. Penso, eu acho não, penso. 3:30. João 3:30. Olha só. Olha o predicado, isso é predicado. É necessário que ele cresça e eu diminua. Isso é viver para Cristo. É viver para Cristo, pois para mim o viver é Cristo. Então, para viver em Cristo é necessário que Ele habite, tome conta do meu ser, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, da minha vida prática cristã. Da minha vida prática cristã. Estou conseguindo perdoar? Estou conseguindo vencer obedientemente, em submissão ao processo de hierarquia, aonde eu estou inserido, na igreja? Consigo obedecer? Consigo viver isso? Isso é viver é Cristo, viver Cristo, porque Ele, com todo o poder, foi à cruz, né? Não se exaltou, podia ter se revelado ali o poderio, além do que Ele tem, poderia acabar com a história ali, né? Não vai acontecer mais nada daqui em diante, é assim, mas não, foi como uma ovelha ao matadouro, humilhado, ultrajado, caluniado, e não se rebelou, foi como uma ovelha ao matador. Isso é viver em Cristo, pois para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, é vida do cristão que expressa só um pedacinho, só para nós entendermos. Outra parte aqui, uma subdivisão, o modelo do cristão, coloca aí, capítulo 2 e o versículo 5, tudo em Filipenses, capítulo 2 e o versículo 5, outro versículo também, que é emblemático no nosso seio cristão. Quantas pregações, quantos ensinos, e quanto que isso ainda traz para a nossa vida prática hoje. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse versículo é bonito demais. Que sentimento? Qual sentimento que é? Vou passar o microfone ao nosso pastor presidente aqui, que ele vai nos ajudar. Qual o sentimento que é, irmãos? Nosso pastor presidente vai falar para nós qual o sentimento que é. Eu disse aqui na igreja, aqui agora esses dias, que um dos sentimentos dele é quando ele chegou ali, deparou Jerusalém ali, ele
chorou, Chorou. porque a situação que estava o povo, sentimento de amor. O pecado, né? vida, sabendo que o povo estava tudo errado. Então, exatamente, Deus abençoa. Eu estou citando aqui para os irmãos, em questão de esboço. O primeiro aí, vida do cristão. Nós precisamos viver para Cristo. Paulo expressa que morrer para ele é lucro, e é verdade. Morrer para o pecado, morrer para a dúvida, morrer para o pânico, morrer para o medo, morrer para a ansiedade. Tudo isso implica para nós entendermos. O modelo do cristão, qual que é o modelo que nós temos que ter? O modelo de Jesus Cristo, ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Amor, sim, pastor. Me pega outro microfone aqui, pastor Carlos, por gentileza. Os meninos não estão lá na mesa, depois eu peço. Então, esse propósito que Paulo escreve, qual deve ser o modelo do cristão? Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Depois, qual que é o alvo do cristão? Qual que é o nosso alvo? Coloca aí. Filipenses capítulo 3, o versículo 12 e o 14. Capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. Olha só. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Quantos aqui é alcançado por Jesus? Você é, Celestina? Eu sou. Você é, irmão Nilda? Você é, mãe, alcançada? Todos nós somos alcançados. Olha só o que eu quero que você entenda. O alvo do cristão. Nós falamos aqui vida do cristão, nós falamos modelo do cristão, agora nós estamos falando alvo do cristão. Qual que é o alvo do cristão? Não que eu já tenha alcançado, eu não alcancei o meu alvo, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Nós fomos alcançados pelo Evangelho. A nossa senha é o Evangelho. A nossa senha para salvação é o Evangelho. Quanto mais eu absorvo o Evangelho, quanto mais eu aprendo do Evangelho, quanto mais eu creio no Evangelho, quanto mais eu estou imbuído no Evangelho, estou prosseguindo. O próximo versículo. Próximo versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Quantas coisas estão na nossa frente? O que será 2022? 2023? No cenário nacional, mundial, devido a esse processo muito avançado, essa celeridade da tecnologia, estudiosos da área de medicina, cientistas, eles falam que até 2040, eu estava estudando, meu pai falou isso aí, eu procurei saber naquela revista super interessante. Até 2040, para 2040 falta, nós estamos em 2021, falta 19 anos. Né? É isso, né? É isso? 19, né? 18,5, porque nós já estamos indo aí para... Obrigado, pastor Carlos. Para 2022. O ano 2040, 40%, de 35%, 40% da população mundial será dizimada. Como assim, pastor? Isso é uma previsibilidade horizontal do homem aqui da Terra, segundo estudiosos aí da medicina, através desse aparelho que está na nossa mão. Nós já estamos no G5, né? Daqui uns dias está no G6. Como assim o aparelho, pastor? A irradiação que tem no celular, ela é muito forte. Vai desencadear o quê? Câncer nas pessoas. É estudo científico. É estudo científico. Comprovado aí. Até o ano de 2040, 35%,
40% da população mundial será dizimada, segundo esses estudiosos. De que? Essa radiação através do celular. Porque o G4 é muito forte, o G5 é mais forte. Vindo o G6 é mais forte. Quanto mais forte é o celular em termos de processamento, de ele prestar o serviço dele, mais conteúdo dentro do celular, na bateria, tem radiação, que transmite e causa câncer. Então, olha só, irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. O cristão vai avançar, mas não vai avançar de acordo com o mundo, ele avança de acordo com a palavra de Deus. Aí nós podemos prosseguir, avançar. Aí é o nosso alvo, o cristão precisa ter alvo. Próximo versículo. Olha só, aí já traz a contundência, já traz a revelação para nós. Qual o alvo do cristão? Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial, de Deus em Cristo Jesus. Qual que é esse chamado celestial? A salvação, aquilo que nós estudamos aí, 11 edições aqui. Salvação e comportamento cristão, por isso nós precisamos nos comportar como cristão, e o apóstolo Paulo, ele remete essa carta aos Filipenses para que tenha comportamento cristão, para que mesmo em lutas, em mesmas provações, transpareça uma alegria. Muito difícil, não é fácil isso. Mas aí ele tem um versículo, né, lá no capítulo 4, do versículo 13, é isso mesmo, né? É o 13. Que nós, nas orações, nas nossas atividades da igreja interna, nós citamos esse versículo, também é um versículo emblemático que você já ouviu em várias pregações aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que que o apóstolo Paulo conseguiu superar aquilo ali naquela prisão? Porque Deus o fortaleceu. Nós só podemos as coisas se Deus nos fortalecer. Se Deus não nos fortalecer, não caminha, não, que não dá conta. O homem não dá conta de enfrentar o inimigo, o homem não dá conta de superar as situações. Tudo é com permissão de Deus. Apóstolo Paulo escreve isso aí. Eu falei aqui no ensino da semana passada, muita gente usa esse versículo como uma declaração, né, positiva. E não é. Posso todas as coisas que Ele me fortalece. Nós só podemos se Deus realmente nos fortalecer. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ali naquelas prisões. Foi o que aconteceu com ele. Então, terminando aí para a gente caminhar. Esse é o alvo do cristão, ó. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial, chamado à salvação. Então, a vida do cristão, ela tem que ser viver para Cristo, e morrer é lucro, morrer para o mundo, viver para Cristo. O modelo do cristão, ele deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O alvo do cristão é esse aí, o chamado celestial, é o alvo nosso, nós devemos alcançar, está tudo inserido dentro dos 4 capítulos de Filipenses. O poder do cristão, avança capítulo 4 e versículo 13, por favor. O poder do cristão. Aí, eu falei agora há pouco. Posso todas as coisas. Esse é o poder do cristão. Mas se Cristo, nós usar para a nossa vida, João 3,30. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Diminua o meu pecado, diminua o meu egoísmo, diminua a minha ganância, a minha altivez, a minha petulância, a minha soberba, o meu individualismo, o meu modo de pensar. Meu modo de pensar tem que ser arremetido. Em Romanos 12:2, não vos conformeis, nós lemos esse texto aqui domingo, não vos conformeis com esse mundo, né? Mas tenha a vossa mente renovada. O esquema desse mundo, qual que é o esquema desse mundo? Quem que é o Deus desse século? O estelionatário. Quem que é o estelionatário? Nós vamos falar aqui, o inimigo. Então nós precisamos, nós só podemos ter todas as coisas se Deus nos fortalecer. Amém? Então esse é um esboço prático aí para nós. Dá prazo aqui para mim anunciar para os irmãos sobre a questão da cidade de Filipos, o episódio que aconteceu ali, por que Filipos, a cidade de Filipos se tornou uma cidade
com grande relevância, de grande importância. Primeiro, ela é a porta de entrada para a Europa para quem vinha da Ásia. Cresceu suntuosamente no comércio. Ela era uma cidade rica, porque muitas pessoas se passavam por ali, e ela era cidade de fontes, tinha muitas águas. Hoje tem ali as ruínas na cidade de Filipos. Ela é localizada ali na Grécia. O nome da cidade é Kavala, o nome da cidade. Hoje você pode pesquisar e você vai achar isso aí. Filipos foi uma cidade importante do Império Romano, considerada a porta da entrada da Europa em relação aos visitantes que vinham ali da Ásia, provenientes da Ásia. Era localizada no leste antigo da província de Macedônia. Ficava a 13 quilômetros do mar Egeu, no topo de uma colina. Hoje, a antiga Filipos, e seu sítio arqueológico, tem um sítio ali, você pode pesquisar que tem, estão localizados nessa cidade de Kavala, na Grécia. No período do Novo Testamento, Filipos era a capital da colônia romana, da Macedônia. Depois, mais informação para nós sabermos dentro de Filipenses. Filipe fundou essa cidade para dominar a rota do Oriente ao Ocidente. A cidade de Filipos era chamada de Crenides, que significa, no grego, significa fontes. Ela tem muitas águas lá nessa cidade, muitas nascentes. Um lugar com abundantes fontes, né, e ribeiros, e com solo fértil. E ela também era uma grande, né, produtora de ouro e prata na ocasião. A importância histórica de Filipos, eu anotei aqui. Seu fundador, Felipe, pai do grande imperador Alexandre Magno. Uma coisa importante para nós aqui, é relevante para nós entendermos sobre essa cidade, porque Paulo escreve aos Filipenses e o que aconteceu ali. A fundamental batalha na cidade a levou a uma das batalhas mais importantes no Império Romano, né, na história de todo o Império Romano. Foi quando o exército, que era leal ao imperador Júlio César, assassinado, lutou sob o comando de Otávio e derrotou as forças rebeldes de Brutus e Cássius, né, esses imperadores. Filipos é feita colônia romana e é conferido a ela o ius Italium. O que é isso? Ius Italicium, aliás. Nem Italício, errei duas vezes. Ius Italicum. Ius Italicum. Status de colônia, né, trazendo isso aí para nós. O que significa? Que proporcionou aos seus cidadãos os privilégios e direitos dos romanos. Teve o mesmo, ela foi diferenciada, porque teve esses privilégios da Roma. Ela é considerada como uma mini-Roma, a cidade de Filipos. Uma mini-Roma. Os pontos importantes a destacar no alcance do Evangelho na cidade de Filipos. Olha só o que Deus fez, né? Em primeiro lugar, o Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus, nós bem sabemos disso, né? Atos 16, versículo 10 ao 34, fala ali da conversão de 3 pessoas. Quais foram as 3 pessoas que foram convertidas ali em Filipos? Aquela mulher que vendia púrpura, rica, empresária, bem-sucedida, Lídia, né? A escrava que era possessa, era daquela divindade lá, eu escrevi aqui, esqueci. Ela era... Não. Eu coloquei aqui. Ajuda aí. Pitonisa, ó, tá vendo? Pastor presidente sabe ali, ó. Sacerdotisa de Apolo. Essa era uma adivinhadora. Paulo ali contrariou o cidadão, né? Foi um motivo de Paulo ser preso em Filipos, foi isso aí. Porque ela dava lucro para os camaradas ali. Ela era escrava dos homens e de Satanás. Então, 3 conversões aconteceu ali naquela cidade. A primeira, de Lídia, né? Uma empresária bem-sucedida, foi convertida. Essa escrava, né, que era tinha a adivinhação ali, e também o carcereiro. Deus usou Paulo, olha só, que não foi à toa que Paulo foi ali. E de lá, até hoje, até aqui, nesse momento, nessa hora aqui, 20 horas, 20 minutos, abriu-se uma avenida para o Evangelho,
que alcança a sua vida, a minha vida, através desses escritos da palavra de Deus. E eu falei na semana passada sobre as decisões missionárias, decisões da igreja e decisões na sua vida, na nossa vida, em tudo que nós vamos fazer, elas são tomadas lá no céu. E essa decisão do apóstolo Paulo, todos sabem que o apóstolo Paulo estava de ida para onde? Para evangelizar aonde? A Ásia. E aí Deus, o Espírito Santo mudou, Jesus, revelou-se a ele ali através de um sonho, ele teve um cidadão do outro lado do rio, atravessa a Macedônia e nos ajuda. O Espírito Santo moveu o pensamento dele, mudou a rota dele e veio para Filipos, porta de entrada do Evangelho para a Europa, que nos alcançou essa avenida do Evangelho. Entenda isso, abriu-se o Evangelho, que nos alcançou a libertação da jovem e a conversão do carcereiro. E também que, por sinal, foi 3 milagres que aconteceu na vida desse carcereiro ali. Primeiro, eu notei aqui, milagre físico. Por quê? Houve na prisão o quê? Um terremoto. E não aconteceu nada com ele. Ele ficou tão apavorado que ele queria pegar a espada e suicidar. Então, ele teve um milagre físico, ele teve um milagre moral, porque ele queria já atravessar a espada nele ali, e o apóstolo Paulo, estamos aqui. Respondeu para ele, não preocupa não que nós estamos aqui. Então, um milagre moral, porque ele, na verdade, ele ia responder por isso aí, e a resposta seria a morte dele. E também um milagre espiritual, que Deus mudou a vida dele, e também que foi desembocar aí na salvação do restante da família. Desembocou na salvação da família. Então, olha só como é que o Evangelho já chegou ali em Filipos, na cidade de Filipos, e olha só a situação que ocorreu ali. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Evangelho vem a todo tipo de pessoa. Deus salva na cidade de Filipos três raças diferentes. Lídia era asiática, a jovem escrava era grega, e o carcereiro, um cidadão romano. Deus salva na cidade de Filipos três raças diferentes. Lídia era asiática, a jovem escrava era grega, o carcereiro, um cidadão romano. 3 raças diferentes, Deus salva ali na cidade de Filipos. Depois, 3 classes sociais, Deus também restaura ali, salva ali naquela cidade. Lídia, que nós falamos aqui que era empresária, a jovem era possessa, e era escrava, que era grega, e o carcereiro, cidadão romano. Tudo isso aqui é um pano de fundo que nós fizemos aqui para nós avançarmos. Ao tanto que o Evangelho é importante. Aí, semana passada, nós falamos que a alegria do cristão, na verdade, nós devemos entender que o Evangelho, ele é ultra circunstancial. Lembra de nós falar de 4 situações aqui? O Evangelho é ultra circunstancial. O Evangelho não depende de situações. Ele é ultra circunstancial, não depende da situação. Primeiro aqui, nós já vimos um ponto aqui, que 3 raças foram convertidas, 3 classes sociais também foram convertidas, não interessa o que Deus vai fazer. Deus veio para salvar e restaurar as vidas. Por quê? Mais vale para Deus uma vida, uma alma, do que esse planeta inteiro. Está na Bíblia, é a Bíblia que fala para nós, revela isso. Então, olha a importância de nós fazermos parte da grande comissão, que não é opção, que nós falamos sempre aqui, não é opção você evangelizar, é mandamento, é uma questão mandatória. O cristão precisa evangelizar, mesmo diante de aflições, debaixo de certas dificuldades, tristeza. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Olha o que Jesus fez com o pastor Manuel. Eu alegrei muito, viu, irmã Vera, quando eu ouvi o áudio da filha dele e a foto dele com aquele pastor de Hidrolândia lá, aquele que é advogado, o pastor Luiz, foi lá buscar ele lá na porta do CRER junto. Lucas, meu pai falou Luiz, Lucas. Então, você que nos assiste, glória a Deus, vamos dar um glória a Deus aí pela vida do pastor Olímpio? Glória a Deus. É o que Deus faz. Esse é o evangelho que alcança. Esse é o evangelho. Essa é a avenida que abriu, que nós estamos entendendo aqui, porque Paulo escreve essas cartas aos Filipenses com alegria, mesmo preso.
porque ele sabia, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele tinha ali o revestimento espiritual na vida dele. Então, o Evangelho, a gloriosa palavra de Deus, a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. Paulo mostrou isso aí, porque lembra de nós falar aqui, ladrões de alegria? Quais são eles? Tem muitos, eu citei 4. As circunstâncias, as pessoas, as coisas materiais e a ansiedade. Isso rouba alegria e outras coisas mais. Ladrão de alegria, nós tomamos 4 aqui, tem muito mais que isso aí. A alegria do cristão não é a ausência de problemas. Quem é que não tem problema? Hã? Quem não tem problema? Dá para nascer. Dá para nascer. Verdade. Bem posicionado aí. Eu já falei aqui, e os irmãos sabem, de Steve Jobs. É esse cidadão esse toque screen que nós temos aí no celular. Você põe o dedo lá e sai tudo ali. Nós não estávamos preparados nunca para isso. Nós nunca imaginávamos que ia chegar uma informação tão precisa, um aparelho na mão com tanto poderio. É muito bom e também pode ser muito maléfico, o celular. Steve Jobs, ele liberou frases aí, sai na mídia, mas uma que eu não esqueci. Ele citou assim: eu alcancei o pináculo no mundo dos negócios e me apercebi de que dinheiro, fama, status, poder, ciência, conhecimento, nada pode barrar a morte. Também me apercebi que você pode pagar pessoas para pilotar um barco para você, para dirigir para você, para administrar uma empresa para você, para ganhar mais dinheiro para você, para pilotar uma aeronave para você, para trabalhar para você, seja quais for as formas. Mas você não pode pagar uma pessoa para substituir uma cama, um leito de um hospital para você. Um cara iluminado, ele falar isso aí. Isso é uma grande verdade que nós temos que trazer para a nossa vida. Grande verdade. Porque quantas pessoas lutam, né? Vai lutando, e começa a ficar naquele frenesi, naquela histeria pelo dinheiro. Tem pessoas que começam a ficar bem-sucedidas assim, mas na hora que vai desfrutar, já não tem mais as forças, ou senão adoece, ou senão morre. Hoje um colega meu falando para mim, um colega que nós oramos aqui, saiu da UTI, recuperou e parece que recebeu alta hoje. Tá? Foi cometido com Covid, deu 70% do pulmão, né? Foi contaminado, mas parece que já deve ter retornado para casa. E um outro, com 49 anos, bem-sucedido financeiramente, não aguentou 2 dias e faleceu. Está vendo a variação das coisas? Como que é? E o Evangelho, a nossa fé, a nossa alegria tem que ser ultra circunstancial. Isso foi o que o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, mostrou para os irmãos ali na cidade de Filipos. Que, olha, eu estou preso, mas tenho alegria de escrever-vos esta carta, porque por 2 vezes vocês já me ajudaram. Epafrodito veio aqui e me ajudou, estou feliz, e escreveu essa carta. Por quê? Porque a alegria dele estava no Senhor. E a alegria nossa de cristão tem que estar apegada a Deus, não naquilo que nós possuímos. Pastor, então você está querendo dizer que não precisa ligar? Precisa, tem que cuidar de tudo que você possuir. Porque eu já falei aqui, os irmãos bem sabem, nós somos fiéis depositário daquilo que nos tem dado Deus. Da casa que você é fiel depositário, do carro que você tem, do seu dinheiro que você é fiel depositário. Você não é dono definitivamente. Nós não somos donos definitivamente. As pessoas vão embora e nós estamos indo nesse mesmo caminho. E quantas pessoas eternizam as coisas que pensam que nunca vai acontecer, nunca vai acabar, porque a vontade de ganhar dinheiro, de progredir, ela nunca para, é uma coisa que está dentro do ser humano. Mas quando nós conhecemos a palavra, nós começamos a dar valor na salvação. Aí nós começamos a mudar o nosso comportamento. E isso é importante. Então,
nós entendemos aí que essa alegria do cristão, uma verdade gloriosa, ela é ultra circunstancial e que a nossa alegria não é a ausência de problemas, nem está colocada em coisas. Ela vem, primeiro, ela procede de Deus. Segundo, ela é sustentada por Deus. Se Deus não sustentar a nossa alegria, se ela não vier de Deus, se ela não proceder de Deus, não é a alegria verdadeira. E também ela é consumada por Deus. E o apóstolo Paulo tinha todos esses ingredientes aqui, todo esse kit na vida dele. Quantas alegrias que você e eu sabe, e nós conhecemos no nosso país, a alegria do carnaval, festa da carne. Tudo efêmero, tudo passageiro e tudo um kit de pecado. Né? O povo se esbalda no pecado. Aquela alegria, ela é o quê? Ela não é de Deus, ela é o quê? Passageira, momentânea. E assim pessoas procuram alegria nas drogas, né? Na trapaça e tantas outras coisas que você e eu sabem. Caminhando mais um pouquinho, nosso tempo é bom demais. O poder do Evangelho na formação da igreja de Filipos. O poder do Evangelho. Aquela igreja foi irradiada ali com o Evangelho. Ela recebeu, foi a entrada das portas da Europa, para a Europa, através do Evangelho, que o Espírito Santo, que foi uma decisão tomada lá no céu, para que aquilo acontecesse. Paulo tinha uma intenção em ir para um outro lugar, mas o Espírito Santo moveu. É isso que Deus quer de nós, que o Espírito Santo venha nos orientar, nos direcionar, nos posicionar para fazermos nós caminharmos. Então, o poder do Evangelho na formação da igreja, veja o tanto que isso é importante. A plantação da igreja de Filipos mostra 3 coisas importantes do ponto de vista humano. Eu coloquei aqui. Primeiro, a igreja nasceu com oração. Vamos abrir uma congregação ali, tal. Nós colocamos na presença de Deus. Quantas igrejas que você vê no andar por essa cidade, em ruas, e eu também vejo, nós temos visto. Pastor, você é contra? De jeito nenhum, melhor ter uma igreja que ter um bar, né? Muito melhor. Mas tem que ser tomado lá no céu essa decisão, se pode ou não, se deve ou não, se é viável ou não, se é de Deus ou não. Então a igreja ela nasce com oração. Se nós temos projeto com Deus, se nós queremos trabalhar, nós queremos avançar no Evangelho, nós precisamos comunicar com Deus. Essas decisões são tomadas lá no céu, porque Deus vai mostrar para nós e habilitar, vai direcionar. Então, esses 3 pontos ali aconteceu no Evangelho na formação de Filipos. Primeiro, a igreja nasceu com oração, né, apóstolo Paulo, com certeza. Com a pregação, o apóstolo Paulo chegou ali e pregou o Evangelho. Olha só a grande comissão aí. Com compromisso sacrificial com a obra de Deus. A obra de Deus não pode ser relaxadamente ser feita. A obra de Deus tem que ser com esmero, com denodo, com excelência, com prudência, com diligência e outras coisas mais que a palavra nos ensina. Outro ponto de vista da plantação da igreja é uma obra de Deus. É Deus quem abre o coração, liberta o cativo e abre portas da prisão e as recâmaras da alma. O que quer dizer isso aqui para nós? Você prega, mas quem convence? É o Espírito Santo que convence. É Ele que convence. E por isso Paulo foi enviado ali para poder anunciar esse Evangelho. Mas quem convenceu? Essas 3 pessoas que nós citamos aqui. Foi muito mais gente. Mas é o que a Bíblia cita e nos informa para nós. Quem foi que convenceu? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence na sua vida, de você vir para a igreja, de você alegrar em meio à dificuldade, em meio às intempéries. É o Espírito Santo que está trabalhando na nossa mente. Se o Espírito Santo não trabalhar, nós não vamos poder todas as coisas naquele que nos fortalece. Não vai poder, porque o Espírito Santo é que nos fortalece, que nos muda o pensamento, que nos dá alegria, que nos faz lembrar, estou caminhando para o céu, estou na rota para o céu. Isso tudo é muito salutar e importante. Então, é Deus quem abre o coração e liberta. O Evangelho é anunciado, mas é Deus que abre o coração. É Ele que dá a ideia.
né? E ele abre ali as portas da prisão e as recâmaras. O que é as recâmaras da alma? O profundo da alma, o mais dentro, lá o mais profundo que está na alma da pessoa. Quantas pessoas que nós conhecemos que é sofrida demais, né? E quantas pessoas a alma dela é obscura, né? Quando se fala assim, os pontos abissais da alma, né? Os pontos negros da alma. Tem pessoa que tem a alma negra. Essa escrava tinha a alma negra, estava possuída, ela era escrava dos homens e de Satanás. Então, as recâmaras da alma, lá no profundo da alma, se o Espírito Santo não convencer, se o Espírito Santo não direcionar e não posicionar, não orientar, o Evangelho não vai resolver. Quando o Evangelho chegou ali, ele resolveu, mudou a história daquela cidade, que aí nós já contamos aqui, já falamos e vamos avançar mais um pouquinho. Podemos citar em primeiro lugar, 2 pontos nós anotamos aqui, o Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus, e foi o que aconteceu ali. Orientados pelo Espírito Santo, eles mudaram a rota e foram para a Europa, e foram pregar nessa cidade de Filipos. Primeiro, a conversão de Lídia, olha só, é Deus quem toma a iniciativa, não foi Paulo, Deus usou Paulo, mas não foi Paulo, né? É Deus quem toma a iniciativa na conversão de Lídia, é Ele quem abre o coração dessa mulher, e também alcançou ali, né, a família dela também, a Bíblia nos fala, coloca aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 15, para nós, aqui afirma que a família dela desembocou na salvação da família dela, igual o carcereiro, desembocou na salvação da família do carcereiro. Olha só o que o Evangelho faz, isso 2000 anos atrás. Olha aí, depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela, quem? Lídia, nos suplicou, se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos compeliu a isso. É o 15, né? Olha só, o Evangelho entrou dentro da casa dela, alcançou a família dela, desembocou na salvação para a família dela. O outro ponto, a conversão da jovem possessa. Nós estamos falando aqui o poder do Evangelho que chegou ali, como ele alcançou. Não foi o apóstolo Paulo que convenceu, mas foi o Espírito Santo que convenceu. A conversão da jovem possessa. Avança aí mais um pouquinho. O versículo 18 desse mesmo capítulo. Nós sabemos que ela era possuída, né, por esse espírito lá de, como é que fala? Pitonisa, né? É, deusa do Apolo lá. Adivinhação. Sacerdotisa de Apolo, aliás. Olha só aí. Aí já é a escrava, ó. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao espírito, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. Veja bem, irmãos, aí, que o apóstolo Paulo não teve negociata. Com o inimigo, irmãos, não tem negócio. Tá? Não tem conversa, ficar conversando, não existe. Paulo já de imediato, pelo Espírito Santo, pela visão, já repreendeu e expulsou. Não teve conversa, ficar dialogando, já expulsou. Olha só o poder do Evangelho, né? Chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, essa menina não seria liberta. Seria? Se não fosse pela graça de Deus, Lídia seria liberta também. Ela era ali, ela fazia as coisas, mas não estava liberta interna, porque ela tinha muito dinheiro. Essa outra já era escrava dos homens e de Satanás. Mas foi o quê? A graça de Deus, soberana de Deus, que alcançou. Sim. É porque ela dizia que esses homens são servos do Deus Altíssimo. Aí ele foi vendo. Ele não conversou. Ele viu que era Satanás. Percebeu que era Satanás. Era Satanás. Em terceiro, a conversão do carcereiro. Também está dentro desse capítulo, o versículo, Eliabe, o 27 ao 34. É Deus quem foi que tomou a iniciativa lá no cárcere? Quem foi? Deus. O Evangelho é pela iniciativa de Deus. Nós pregamos, nós obedecemos. Mas a iniciativa de conversão é através do Espírito Santo. Olha só, a conversão do carcereiro. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para, suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Próximo versículo.
Nós vamos até o 34 aí. Do 27, é do 27 ao 34. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Próximo versículo. Nós vamos até o 34. Ele pediu luz, correu para dentro e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Próximo versículo. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Aí, olha só a soberana graça de Deus. Olha só, é o Espírito Santo. Paulo chegou anunciando, mas o Espírito Santo é que movimentou. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? 31. E eles responderam: crê. Todo mundo, né, nós, os cristãos, gosta esse versículo, é outro versículo emblemático. Isso aí é pregação extensa. O Espírito Santo, né, pastor Zé Machado, orienta nesse versículo aí, e você prega a palavra de Deus, e aí o Espírito Santo vai agir. Olha só, eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Olha onde desembocou o Evangelho, nessa avenida que chegou até aqui e nos alcança. Ponha isso em mente. É uma avenida do Evangelho que nos alcança, ainda vai mais adiante o quanto que Deus quiser e permitir. Anunciar o Evangelho. Próximo versículo. Então pregaram a palavra de Deus e a ele e a todos os que eram de sua casa. Desembocou na salvação da casa dele. Na casa da menina grega, na casa de Lídia e na casa do carcereiro. Olha o Evangelho caminhando, progredindo. Mais um versículo. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado. Olha só o Evangelho. E logo foi batizado ele e todos os seus. Próximo versículo e último. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles, alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Você crê, nós cremos, devemos exercitar e crer que Deus salva, cura. Olha, no cárcere, hein? E o apóstolo Paulo ali encarcerado com Silas. Sim, Pastor, essa é outra prisão, viu? Essa prisão é a prisão, não é de Roma, a prisão lá na cidade de Filipos. Bem lembrar para os irmãos aí. Lá em Itoraí tinha um cidadão que nem fiado, nem com dinheiro ele vendia para crente. Ele detestava crente. Ele empreitou uma casa lá para um presbítero da nossa igreja lá, irmão Chiquinho Maloca. Ele fez a casa até 1,5 metro de altura. Aí esse Lázaro chegou lá e falou assim: epa, pode parar, por isso eu não gosto de crente. Você não pôs cimento nessa massa, pode parar, sai. Foi uma maior briga. Aí empreitou para outro. Em vez de derrubar e começar do alicerce, não, o cara continuou para cima. Continuou no mesmo alicerce do crente, só para desmoralizar, né? Aí passa os tempos, alguém foi na casa dele pregar para ele. Expulsou ele de lá com um facão. Ele era dono de um supermercado, açougue e loja de roupa. Expulsou. Aí no outro dia o Maloca, o tal do pedreiro, foi lá pregar para ele. Ele falou: Chiquinho, você devia estar era longe da minha casa. O que eu fiz com você ainda vem cá falar que Jesus me ama? Então faz assim. Eu vou para a sua igreja, mas se eu batizar amanhã, que tem um batismo, vocês falaram que tem batismo aqui, se eu aceitar lá amanhã à noite, hoje à noite e amanhã eu batizar, eu quero ser crente. Levaram o homem para a igreja. O que aconteceu na noite que foi aceitar Jesus? Antes do apelo, o homem parecia um porco, rolando debaixo dos bancos, que recebeu o batismo do Espírito Santo. Olha só, tá vendo? É o que Deus faz, irmãos. Família o agir de toda Deus é diferente da proposta, da maneira do homem. É Deus que faz. A casa de Deus, todas as decisões, tudo que nós vamos caminhar é de acordo com a palavra de Deus. O Evangelho é de acordo com a palavra de Deus. Mais outro ponto aí para nós caminhar, que o relógio é bom. Em segundo lugar, isso nós falamos em primeiro lugar, podemos citar em primeiro lugar, o Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. Alcançou esse cidadão aí, como é que é o nome dele? Maloca? Maloca era o pedreiro. Chico Maloca é o pedreiro, e o outro é o Lázaro. Alcançou o Lázaro, né? O Evangelho.
Ó, em segundo lugar, o evangelho vem a todo tipo de pessoa. Isso nós falamos aqui agora há pouco. Primeiro, olha só, Deus salva na cidade de Filipos 3 raças diferentes, nós falamos, Lídia era asiática, da cidade de Tiatira, a jovem possessa, escrava, era grega, o carcereiro era cidadão romano. A igreja de Filipos era eu queria falar isso aqui, multicultural e multirracial. 3 culturas diferentes, né, e 3 raças diferentes. A igreja de Filipos tinha isso. A igreja tem que ser dessa forma. Por que eu quero falar isso aqui? A igreja não pode fazer acepção de pessoas. A igreja é para congregar, as pessoas serem salvas e remidas, caminhar para o céu. A igreja é para isso. A igreja está aqui para servir ao Senhor Jesus Cristo. Toda a composição da igreja. O pastor só é pastor enquanto ele estiver servindo a igreja. E não a igreja que tem que servir o pastor. O pastor é que tem que servir a igreja. Esse é o mandamento bíblico da palavra de Deus. Paulo obedeceu a palavra de Deus. E cumpriu na vida dele esse evangelho que nos alcança, que é essa avenida que você conhece, do evangelho que chegou até você. Está aí na sua Bíblia, na Escritura Sagrada. Então, outro ponto. Deus salva na cidade de Filipos 3 classes sociais. Nós falamos, né? A Lídia era empresária, bem-sucedida, vendia púrpura. A jovem possessa era escrava, perante a lei não era uma pessoa, mas uma ferramenta viva. Ela não era o escravo, não era considerado como pessoa, era uma ferramenta, era um objeto, né, ali, dos romanos. O carcereiro era um cidadão romano, membro da forte classe média romana. Nessas 3 pessoas estavam representadas as classes alta, média e pobre, né? A escrava era pobre, o soldado romano era classe média e Lídia da alta, porque ela tinha grana, né? Ela tinha grana. E também, Deus salva na cidade de Filipos pessoas de culturas diferentes, né? Culturas diferentes. Lídia era prosélita, uma gentia que vivia a cultura religiosa piedosa dos judeus. A escrava vivia no misticismo mais profundo, né? Mais tosco, mais obscuro possível, né? E era comprometida com demônios, porque ela era possessa, era escrava dos homens e também por Satanás. O carcereiro acreditava que César era Deus. Olha só os pontos de referência do Evangelho. O Evangelho, em Filipos, ele agiu de forma multicultural, as culturas diferentes entre as 3 pessoas, e também multirracial, 3 raças diferentes. Então o Evangelho alcança o mundo inteiro, não importa quem é que seja, negro, branco, pobre, rico, pessoa com sabedoria, pessoa indouta, o Evangelho alcança. Então, lembra disso. O Evangelho ali na cidade de Filipos traz para nós, dentro desses 4 capítulos aqui, tem coisa aqui, nós não damos conta, se nós for até o final do ano, nós não damos conta de dissecar. Esses 4 capítulos, nós não damos conta. O tanto que a revelação do Evangelho, ela tem poder. E o tempo avança e nós vamos também caminhar. A salvação alcança todos os tipos de pessoas. Deus salva pessoas de lugares diferentes, de raças diferentes, de culturas diferentes, religiões diferentes. Deus salva. É isso mesmo que Deus faz na vida daqueles que creem. As paredes que dividem as pessoas são quebradas quando o Evangelho chega dentro do cárcere, dentro de uma boate, de um prostíbulo, dentro de uma empresa, dentro de um estádio, dentro de qualquer que seja o lugar, o Evangelho chega, ele ali divide as paredes, onde pode alcançar pobres, né, ricos, religiosos, místicos, ateus, possessos, também pessoas, né, que são atribuladas, podem ser, o Evangelho restaura. Eu coloquei aqui para nós finalizarmos. Nós sabemos que o diabo é irado por natureza. E eu coloquei aqui, anotei aqui, para nós entendermos o quanto que a precisão do Evangelho tem que ser anunciada, a igreja tem que lutar por isso. Inclusive, eu quero até já deixar aqui registrado, domingo pela manhã, eu vou comunicar com os jovens aí, vou falar com o Leonardo parece estar ali fora, nós vamos fazer um evangelismo aqui
daquele folheto que nós temos, convidando o pessoal a vir à igreja. Nós vamos evangelizar aqui, nessas caixas de correio. Vamos fazer esse evangelismo aí. Não importa, nós vamos lançar lá o convite. Olha só, o diabo é estelionatário por natureza. Qual que é a função do estelionatário? Falsificar. É ou não é? É ou não é? E o diabo, ele é campeão nisso aí. Olha só. Ele promete, olha só, o estelionatário, né, tem muito mais coisa. Eu anotei umas aqui para nós compreender. Satanás, ele é estelionatário. Por natureza. Ele é irado por natureza, ele é pai da mentira, nós bem sabemos. E ele também é estelionatário. Ele promete liberdade, mas escraviza. Ele promete prazer, mas dá desgosto. Ele promete vida, paga com a morte. Ele promete riqueza, rouba a alma. Ele promete prazeres, mas destrói a pessoa. O diabo é assassino, ladrão, venenoso como uma serpente, traiçoeiro como uma víbora, feroz como um leão, perigoso como um dragão. O diabo é o pai da mentira, isso é que ele tem de qualidade, isso é dele, é o atributo dele, é o único atributo que ele tem, que ele é o pai da mentira. E ali na cidade de Filipos ele estava fazendo isso aí, né, levantando mentira, curando com a mentira, usando aquela jovem ali e outras coisas mais. Ó, o diabo, nós sabemos que ele não vem a não ser roubar, matar e destruir, nós sabemos isso aí. E olha só, na vida dos nossos heróis da fé, dentro da palavra de Deus, olha só o que ele fez das vítimas dele. Ele aterroriza, ele rouba, ele faz coisa horrorosa. Ele atacou Jó, tirando-lhes os filhos, os pertences e também a saúde. Ele atacou Davi, fazendo Davi nutrir uma soberba e fazer o recenseamento em Israel. Davi se ensoberbeceu ali, foi atacado por Satanás. Ele atacou Judas com o quê? Com a ganância. Olha só o quanto que o diabo é estelionatário. Ele promete, né, liberdade, mas escraviza. Ele promete prazer, mas dá desgosto. Ele promete vida, mas paga com a morte. Ele promete riqueza, mas rouba a alma. Ele promete prazeres, mas destrói a pessoa. Ele é estelionatário, por natureza. Então, ele atacou Judas com o quê? Com o dinheiro. E quantas pessoas são atacadas que você conhece no mundo afora, no nosso país, e por aí vai, que são atacadas pela ganância. Vai subindo na cabeça das pessoas, vai fazendo a fraude, são fraudulentos, e faz isso. Ele atacou Ananias e Safira, com o quê? Quem pode responder? Com o que ele atacou? Ananias e Safira, com mentira e avareza. E ataca pessoas hoje, até hoje assim? Demais. Olha só o tanto que Satanás é estelionatário. Viu? É o que estão fazendo por aí. É o que anda acontecendo. Sim, pode falar, pastor. Eclesiastes, Salomão, no capítulo 5, versículo 10, ele diz, vai por aí, pastor Carlos? Pode ler, pastor Walter. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão. Isso é forte, irmãos. Mas então eu vou escorar aqui, deixar o mundo acabar em barranco. Pastor Ademir, vou deixar o mundo acabar em barranco e vou escorar aqui. Como saiu nu do ventre de sua mãe, assim também se irá. Não terá nada para levar de todo o seu trabalho. Isso é verdade para nós. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele é fantástico, é incrível isso aqui, é muito bonito você entender um processo da salvação. Por que Deus nos permitiu esse pensamento de nós estarmos aqui discorrendo sobre Filipenses, essa carta, essa epístola do apóstolo Paulo? Devido ao evangelho, essa avenida que abriu. Põe isso na mente. Começou ali na cidade de Filipos.
e nos alcança. Por que nós estamos falando isso aqui? Não vamos parar de evangelizar. Já que querem fazer tantas restrições que estão fazendo por aí, evangeliza a família. Lembra de nós falar aqui de evangelismo telescópico? Tem muita gente querendo fazer esse evangelismo. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. O evangelismo, ele é tomar decisão lá no céu. Aonde é que eu começo o evangelismo? Dentro da minha casa. Eu falo para meu filho, você está afastado, você precisa voltar. Eu falo para ele, você precisa voltar. Eu tenho que evangelizar ele lá dentro da minha casa. Eu tenho que falar, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Aí depois tenho que evangelizar o vizinho da esquerda, da direita, lá no trabalho. Tem que evangelizar. Não é opção. E aí, muitas das vezes, nós estamos com os lábios cerrados, não estamos falando de Jesus. Qualquer brecha que o cidadão, você começa a bater um papo, anuncia Jesus. Dá continuidade no que Paulo começou na Europa e nos alcança essa avenida do Evangelho. Se desdobrar, nós temos aqui o pastor José de Moraes, tem a cruzada, forma de evangelismo. Vai por espontaneidade. O evangelho tem que ser por espontaneidade. É aquilo que nós falamos, ser compelido, ser compungido, é lá dentro, lá nas recâmeras, lá no interno. Estou com vontade, vou evangelizar, vou avançar, vou levar esse evangelho. Porque esses dias eu falei uma frase lá para minha mãe, eu lembrei dela aqui. E minha mãe começou a rir, do nada, mas riu, ela gosta, e ela começou a rir. Nessa ocasião, irmãos, que nós estamos vivendo agora, você sabia que tem gente que está ganhando dinheiro vendendo lenço para os outros chorar. Minha mãe riu disso aí lá na minha aula, eu falei, presta atenção nisso. Tem gente ganhando dinheiro, vendendo lenço para as pessoas chorar. Porque tem tanta gente sofrendo, irmãos, falta desse evangelho, às vezes falta de a gente dar um anúncio do evangelho. Aquela oportunidade, aquela brecha, você pega e vá, manda o evangelho, vamos lá. Eu agora estou usando, Deus me deu uma forma aí, pelo Zap. Você não pode mandar porque senão você enjoa as pessoas, mas convidando, vamos lá na igreja, pastor. E um menino que ele é empresário, falou, estou numa dificuldade muito grande, pastor, não estou dando conta de ir na igreja, embaraçou meu financeiro. Eu falei, olha, o dinheiro nunca vai parar. Mas assim, aconteceu esse negócio comigo, e agora o fulano é que está saindo bem na situação, e eu estou dessa forma, eu estou inconformado. Você precisa orar, você precisa buscar a Deus, confiar, perseverar, mas você não pode parar de congregar, você não pode parar de ir na igreja. Aquela situação que citei para ele, aquela que nós falamos aqui, a pessoa que vai fazer aquele safari na África, lá tem aqueles leão, e as pessoas chegam lá, aquela alcatéia, os leões nem reagem nem nada, mas vai sozinho, manda só o motorista. A hora que o motorista chega lá, o leão já fica em posição de ataque. Mesma coisa, o cristão, falei para ele, citei ele falou, eu nunca escutei isso. Falei, o cristão fora da igreja, ele é presa fácil do diabo, do inimigo, então tem que estar na igreja, tem que perseverar. Apóstolo Paulo, com toda essa problemática que estava ali, ele anunciando com alegria, né? É o tema que nós colocamos aí, alegria em meio às provações, porque tem gente que sobrevive da desgraça do outro, infelizmente, e nós estamos vivendo isso. Quantos estabelecimentos, quantas pessoas sendo prejudicadas e outras, né, ganhando dinheiro, vendendo lenço para as pessoas chorar. Isso é muito sério, a igreja não pode parar, essa alegria, né, que nós precisamos saber que o Satanás, o diabo, ele é estelionatário, ele rouba tudo. Nós precisamos entender que o cristão, na alegria de Deus, ela é ultra circunstancial, ela independe da circunstância, porque Paulo frisou isso. Sei estar com dinheiro, sem dinheiro, sei estar com fome ou com abastança, e tudo vai. É o versículo 12 do capítulo 4, não é isso? Coloca ele aí para nós. Volta lá, Filipenses, capítulo 4, versículo, penso que é o 12 mesmo. É 12? Sei passar necessidade e sei também ter muito. Isso aqui, esse versículo, que é o embasamento, a ênfase do cristão ser, né, ultra circunstancial. Você pode colocar isso e anotar, isso é ultra circunstancial. Olha só a circunstância que Paulo estava, e ele superou. E não é fácil para nós superar, não. Vamos ser sinceros. Vamos ser muito sinceros. Deixa eu só acabar de ler esse versículo aqui. Sei passar. Olha só o apóstolo Paulo, ele é severo aqui, ó. Sei passar
necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Anota esse versículo e coloca. A alegria do cristão tem que ser ultra circunstancial. Ela ultrapassar essa barreira, ela superar. É como se nós fazíamos o exercício da fé resiliente. Que é a fé resiliente? Aquela fé de dar a volta por cima, de superar. E aí eu só alcanço isso aí praticando a palavra. Porque no dia a dia, na nossa vida, não é fácil. Amanhã cedo já trabalhar. Hoje mesmo eu tive luta no trabalho. Eu sei que cada um aqui teve luta hoje. Para estar aqui não é brincadeira. Aí quando você lembra desse versículo, fala, mas por exemplo, eu estou falando aqui, eu tenho que me lembrar disso. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que me vigiar, me posicionar. Coloca aí o Salmo 5, versículo 3. A gente coloca aí na oração. Olha só o que esse versículo aí, a essência dele e a praticidade dele. Para a minha vida e para a sua. Para amanhã cedo, agora de madrugada, daqui um pouquinho nós estamos orando. Tem oração aqui, intercessão, grupo aqui, olha só. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, eu clamo, Senhor, livra-me de acidente, do mal, do homem sanguinário, da doença ruim, do infortúnio, do opróbrio, do ladrão. Me livra, me guia nesse dia. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz. De manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Aguardando o quê? Toda essa circunstância que vai acontecer, o Senhor vai me aguardar, vai me proteger. Vou ficar, outra versão fala, e vigiarei. E fico aguardando, e vigiarei. Humilde como a pomba e prudente como a serpente. Nesse mundo maléfico, nesse mundo maluco, o cristão precisa entender. Então coloca nesse versículo aí, ó, sei passar necessidade, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância. Alegria ultra circunstancial, acima de tudo. Paulo superou, mas por quê? Ele está nesse versículo aí do capítulo 4, versículo 13. O que diz? Posso. É Ele que nos fortalece. Se Ele não fortalecer, nós não podemos nada, não. Pode? Pode, Aldemiro? Não pode. Que lindo da ascensão. Nós já decoramos ele aqui. Quem sou eu para bater no meu peito e dizer que sou eu? Aí, ó, naquele versículo 11. Ah, o versículo 11, o pastor pediu para ler. Na situação dele lá. Versículo 11, a situação dele lá que ele estava encontrando, é porque ele chegou lá, teve que ir para casa emprestada. Nem lugar de dormir ele não tinha. Já começou logo a dificuldade. Mas isso por quê? Pastor presidente posicionando aí. Porque Deus o fortaleceu. Aí para o cristão ser fortalecido, João 3,30 na nossa vida. É necessário que ele cresça e eu diminua. E nós só vamos entender isso se nós ler a palavra de Deus. E fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Domingo, de novo, nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Deus permitindo. Eu fiquei alegre demais hoje, pastor Manuel Olímpio. Fiquei alegre demais. É tanta gente no Zap, é tanta coisa, que a cabeça e a minha gente... Hoje eu estive em Goianira, estive em Aparecida de Goiânia. E aí, só Deus para nos fortalecer, para estar aqui. Ainda falei para minha esposa ali, a hora que ela estava abrindo, ora aí, para Deus nos abençoar. Porque não é fácil, porque o inimigo, irmãos, ele arruma barreiras, porque nós estamos anunciando o evangelho, nós estamos aprendendo. Isso aqui nós estamos clareando a nossa mente, pastor José Machado. É ou não é? O senhor que é muito mais experiente, nós continuamos ainda avançando no evangelho. Ninguém fica estagnado no evangelho. Ficar estagnado no evangelho, fica em casa. Não vem para a igreja, não, fica em casa. Não vem para a escola dominical, não. Não vem para o culto de celebração, não participa das atividades, não se doa ao evangelho, não tem espontaneidade com o evangelho. Aí você não vai entender o que é a questão ultra circunstancial que o apóstolo Paulo superou. Nós só vamos superar, vamos ser fortes, poder todas as coisas que fortalecem, quando nós fazemos isso que nós fazemos aqui. Amém? Sim. Esse versículo aí, ó, é interessante, que essa pessoa veio... Acabou que eu não li o 11, né? Eles veio anunciando Jesus, e aí o que fizeram com ele? É necessário que ele cresça e eu diminua. Pois é, o que fez com ele? Pode responder o senhor mesmo. Cortou o pescoço dele, que tirou a cabeça dele, João Batista. Exatamente, João Batista. Mas ele falou, necessário que ele cresça e eu diminua. Mas aí Jesus continuou, mas foi lá e cortou a cabeça dele. É um evangelho. Volta lá, deixa eu ler ele aí. Não digo isso por causa de alguma necessidade,
pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias. Esses 2 versículos você pode colocar na sua Bíblia aí. A alegria ultra circunstancial, para não esquecer. Além de tudo, ultra circunstancial, esses 2 versículos. É daí que tiramos isso aí. Amém? Né, que nós possamos ter essa alegria ultra circunstancial. Não ser alegre só na ceia que aconteceu, só na quinta da vitória, ou só no culto de celebração, mas ser alegre lá no trabalho, está perseguindo, o negócio não está arrochado, não está fácil. Aí eu lembro, mas eu preciso, que o apóstolo Paulo não tinha isso e alegrou ainda. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. E ele começa o versículo, o capítulo 4 aí que você ministrou hoje, dizendo, né? Outra vez digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Glória a Deus. Pastor Zeraci, vamos estar louvando com o hino de número 3. Eu peço a alguém aí para tirar aqui o louvor da oferta aqui dos bolsos aí, por gentileza. Pastor Carlos, se possível, você passa a salva aí para nós. Pastor Walter, que Deus continue te abençoando e te usando para trazer aquilo que é da vontade dEle. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus. Obrigado, pastor Zeraci. Lembrando aqui que amanhã nós temos reunião, às vezes tem alguém aí que está assistindo. A reunião amanhã é do Devanja, é o departamento do ministério do Devanja, né? É todo o campo, os líderes e vice-líderes, para estar aqui a partir das 19h30. E também no domingo, sim, no domingo o culto será na direção das irmãs, segundo o que o Espírito Santo coordenar, né? Exatamente. Pastor Juvenil, certo. Muito obrigado pela oportunidade, nós vamos orar e já passo o termo para o Senhor. Vamos de pé, ou sobre os pés, estar agradecendo ao Senhor pela bondade dEle para conosco. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela grandeza da Tua misericórdia para conosco. Pai, assim como o Senhor deste o maná para nós, que o Senhor queira dar-nos, ó Pai Santo, a força, o entendimento para guardarmos a Tua palavra em nosso coração, para que possamos viver em conformidade com a Tua vontade, porque a Tua palavra é viva e é eficaz. É a Tua palavra, Senhor, que nos transforma por intermédio do mover do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, meu Deus, nesta semana glorificá-lo com as nossas ações, com o nosso pensar, com o nosso agir, porque o Senhor é que é digno de toda honra e de toda glória. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos, e também, Pai Santo, pedimos que o Senhor despede o Teu povo em paz para os seus lares e que possam ter uma noite abençoada, segundo a Tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, pastor Juvenil. Amém? Deus possa abençoar cada um de nós, ao retornar para o nosso lar. Deus esteja guardando não somente nós que aqui estamos, mas as pessoas que tiver alcance também dessa palavra, no seu lar seja abençoado também. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.